Feios. Calma, meus queridos, eu não tô falando de vocês, até porque vocês são todos lindos. Feios é o filme que ficou no top 1 recentemente na Netflix, não só pelo Brasil, como em outros países pelo mundo. A produção é da própria plataforma e tá sendo aguardada desde 2020, quando a pandemia atrasou as gravações da distopia baseada no livro de Scott Westerfeld, Uglies, de 2005. Agora, feio é pouco pra descrever essa bomba que até agora eu considero o pior filme já lançado em 2024. E olha que o páreo é duro, esse ano tivemos Pobres Criaturas. Aliás, em termos de ano, a gente tá com várias coisas, confusas. Tentativas de assassinato do candidato a presidente americano, debate com um velhinho senil, bloqueio do X, ataque de pager, fogo por todo lado, cadeirada em debate, Branca de Neve woke. Mas ainda assim, 2024 não para de nos surpreender. Tudo bem que nada disso se compara ao lançamento de um filme ruim, mas eu não esperava que uma produção cinematográfica pudesse chegar tão baixo. Ainda que seja um filme meio barato, nada justifica o que vemos na tela, que nos deixa um estado de vergonha alheia digno de um debate para prefeitos. Mas, como aqui no Cine Quinto nós somos muito ser vergonha, vamos falar deste quase indescritível monumento ao cringe. Roda a vinheta! Feios! Antes de continuar, eu devo avisar que este programa contém spoilers, mas se você se preocupa com o spoiler dessa bomba, o seu caso é perdido mesmo. De qualquer jeito, ele tem 1h40. Se quiser, vai lá perder o seu precioso tempo e assiste esse negócio e volta aqui, beleza? Bom, por onde começar a falar dessa maravilhosa peça da sétima arte que a Netflix nos presenteia? Primeiro, como sempre, vamos dar um resumo na história. A trama se passa em um futuro distópico onde a sociedade é dividida entre os feios, que são adolescentes comuns antes dos 16 anos, e os perfeitos, que passam por uma cirurgia obrigatória que transforma a sua aparência e lhes garante a entrada na vida glamurosa e privilegiada das cidades futurísticas. A protagonista, Tally Youngblood, é uma garota que vive na cidade dos feios e mal pode esperar para completar 16 anos e passar pela transformação, Ela sonha com a vida perfeita e glamurosa que os perfeitos levam do outro lado do rio, onde todos parecem estar sempre felizes, bonitos e despreocupados. Essa sociedade é governada por um regime que promove a cirurgia como a solução para todos os problemas sociais, criando uma homogeneidade estética e mental entre os seus cidadãos. Tally, no entanto, conhece Shay, uma garota rebelde, cabelinho curto, toda maluquete, que questiona o sistema e revela a existência de uma comunidade secreta chamada Fumaça. Esses nomes dessa distopia são sensacionais. Fumaça. Ai, a sociedade. Formada pelas pessoas que se recusam a passar pela cirurgia e vivem fora do controle do governo. Enquanto Tally está ansiosa pela transformação, a Shay tem um ponto de vista bem diferente. Ela vê a cirurgia como um meio de controle e manipulação, na verdade ela tem razão, que não é apenas estético, mas também mental, já que aqueles que se tornam perfeitos têm a sua capacidade de pensar livremente diminuída. Antes da cirurgia, um pouquinho antes, a Shay foge para a Fumaça. As duas vão fazer no mesmo dia, inclusive, parece que elas fazem aniversário no mesmo dia, no mesmo ano, sei lá. Mas antes da cirurgia, a Shay foge pra Fumaça e a Tally, que é a nossa heroína, é convocada pelas autoridades para rastrear a Shay. Então a Tally é proibida de fazer a cirurgia e fala, não, você só vai fazer se você for atrás da menina lá, porque ela, sem isso, ela não vai ter a chance de se tornar perfeita. Ou seja, ela precisa trair a amiga para conseguir o que ela queria, que é o seu sonho, Mas ao se infiltrar lá na Fumaça, ela aceita, Ao se infiltrar na Fumaça, ela conhece a realidade daquele mundo e começa a questionar os seus próprios desejos e a verdade por trás da sociedade dos perfeitos. Ao conhecer a Fumaça, a Tally também conhece o seu líder, David, por quem se apaixona. Ela então resolve que vai entrar pro grupo dos rebeldes e se volta contra os perfeitos. E o final do filme é justamente essa decisão, essa coisa, será que eu vou trair os amigos? Será que eu vou me juntar ao grupo dos rebeldes? Será que eu vou? Então fica toda essa angústia até que a coisa se desenvolve e você vai saber só vendo o filme, o final surpreendente do filme, que na verdade já deixa espaço para uma continuação. O filme foi baseado em um livro, como eu falei, que tem 3, é uma trilogia, então ele já deixa espaço aberto para continuar a trilogia, o que eu acho muito difícil que aconteça, pelo simples motivo que todo mundo detestou o filme, tanto esquerda quanto direita, quanto quem não tá nem aí, os fãs do livro, tirando uma ou outra. Eu vi um comentário naquela revista Bula, que até que eu respeitava essa revista há um tempo atrás, mas o cara mandou um negócio de que
que o feminismo finalmente conheceu o seu lugar, o empoderamento. Eu não sei o que ele viu nesse filme, ou ela, não sei nem se é um homem ou uma mulher ali. Porque eu passei por essa crítica muito rapidamente, depois eu já perdi pelos meus alfarrábios online, então deixa ela lá também que não importa. Essa história começou com um livro voltado para o público adolescente, lançado em 2005. Ele abriu caminho para distopias, como Os Jogos Vorazes, Divergente, Delírio, A Hospedeira, várias distopias, algumas até que eu nunca vi nem filme, nem li o livro. Eu acho, assim, Jogos Vorazes, por exemplo, legalzinho, assim, tudo bem. Mas tem tanta coisa mais legal em termos de distopia já escritas, né? Até aquela coisa chata que o Lucas adora, que é o cyberpunk, é mais legal que esses negócios aí. Mas tudo bem. O Lucas tá aqui na minha frente, por isso que ele tá reclamando. Mas todas elas são voltadas para tem assuntos parecidos, são voltados para o mesmo público jovem. Aí eu já abro um parênteses, entendeu? Não é porque o seu público é infantil ou adolescente que você tem que tratar que nem idiota. Isso é um problema mundial, né, que a gente, sou de um tempo que os discos infantis, a gente tinha aqueles discos com músicas do Vinícius de Moraes, até o chato do Chico Buarque tinha umas coisas legais, os saltimbancos e não sei o quê, com umas orquestrações, arranjos, coisas muito bem feitas, as coisas para criança eram muito bem feitas, claro que tinha seus lixos e tal, mas em geral as pessoas buscavam mostrar para a criança uma coisa um pouco mais elevada do que ela era capaz, ou até do que ela... O maior exemplo disso a gente vê na Branca de Neve, que eu já comentei aqui, foi um sucesso, aliás, o vídeo, muito obrigado a todos vocês, que é um filme simples, muito simples, quase simplista, uma história curta, uma história que conta... tem poucos personagens e eles são bem simples, assim, num sentido mais de história mesmo, eles não contam uma grande história, só que tem uma profundidade simbólica enorme. E aqui você vê umas historinhas, cara, que parece eu escrevendo quando tinha 18 anos, naquelas redações, ai, o mundo está perdido, né? Ai, meu Deus do céu. Essa premissa eu venho defendendo desde muito tempo. No final do programa eu até vou falar um pouco mais sobre isso, mas eu mesmo fiz um disco só por causa disso. Quando meu filho nasceu, não tinha música infantil recente pra gente ouvir que tivesse alguma coisa decente. Tinha, sei lá, a Palavra Cantada, tinha umas coisas legais, tinha umas coisas bacanas. Até aquele da Adriana Partimpim era decente e tal, mas era difícil encontrar coisa para criança que não fosse Galinha Pintadinha, que apesar das músicas serem de domínio público, não são músicas ruins em si, os arranjos são aquela coisa meio Xuxa, sabe? Então eu fiz um disco inteiro só pro meu filho ter o que ouvir, que não fosse um horror. Até se quiser ouvir lá, tá lá, álbum do bebê, Mamão e Papai são os artistas, né? E aí vocês podem ouvir no Spotify, que é muito legal esse disquinho, eu tenho muito orgulho. Para finalizar esse assunto, eu quero fazer uma metáfora alimentar, já que isso virou um pouco do mote do programa aqui. E como vocês podem perceber, com meus quilinhos a mais, essa é uma área que eu domino razoavelmente. Não é porque o seu filho só gosta de batata frita e sorvete que você não vai dar um brócolis ou um caldo de mocotó de vez em quando. A gente deve elevar a alma e os gostos dos nossos jovens e não manter os sujeitos no lugar em que eles já estão, né? Você tem que pensar que na antiguidade os caras liam a Ilíada, decoravam a Ilíada, né? E a Odisseia, e ninguém morreu disso. Então, não é à toa que hoje a gente tem um bando de adulto infantilizado, que faz com que as discussões públicas fiquem cada vez mais rasas, com que as pessoas mal consigam compreender umas às outras, porque elas não têm imaginação. O maior papel da arte e da ficção é treinar a nossa imaginação para a gente viver coisas que seriam impossíveis de vivenciar numa vida só. Eu nunca matei uma velhinha na Rússia, mas eu sei o que é isso, porque eu li Crime e Castigo. Milhões de exemplos a gente pode fazer. Quanto mais profunda é a experiência artística, mais a gente consegue se identificar com pessoas diferentes, né? Entender como eles pensam, fazendo com que eles possam, com que todos nós possamos ter mais compaixão, até por aqueles que são diferentes. E meio que o filme fala disso, né? Da coisa da beleza, você só se importa com a beleza e com a homogeneidade da sociedade, se tem alguém diferente, que pensa diferente. Legal, né? Só que a modernidade, mesmo nesse filme, ela achata o homem num nível que ela achata o homem num nível que a gente fica todo mundo preso nas nossas bolhas sociais, políticas e emocionais, porque não tem algo que transcende tudo isso. Essa coisa, agora até estamos voltando a perceber que o mundo não é só material, mas esse caminho
tá devagar, né? Então as pessoas estão começando a perceber que não é só isso que a gente vê e que a gente segura, que é o que existe. Tem coisas que também influenciam a gente. Você não consegue pegar o amor, você não consegue pegar, né, algumas coisas que você sabe que existem. Eu não tô dizendo que a gente não deva dar espaço para o entretenimento nos filmes, nos livros. Eu mesmo acho chato aquela história de que, ai, só leio clássico, eu só ando com pessoas super intelectualizadas, sabe? O resto é reba, não sei o quê. Não tem nada disso. Voltando à metáfora alimentar, você pode dar um hambúrguer, mas colocar um alface, um tomate ali para a criança comer um verdinho, ou aquele clássico que as nossas mães faziam, aquele arroz com feijão com uma cenourinha picada ali, bem pequena, que o pirralho come sem nem perceber. Então, livros como A Ilha do Tesouro, o próprio Harry Potter, Percy Jackson, os livros do Monteiro Lobato são divertidos, são entretenimento também. E até distopias mais adultas, como 1984 e Admirável Mundo Novo, eles são nutritivos e totalmente acessíveis para adolescentes de 14 e 15 anos. Por que você precisa nivelar tão por baixo assim? Eu sei que o mundo tá difícil, mas... né? Porque tem que vender e não sei o que lá. Mas será que vende porque é o que tem ou, né? Será que as pessoas, quando aparece alguma coisa nova e inventiva, as pessoas acabam curtindo, bicho. Matrix, por exemplo, foi um filme novo, uma coisa, claro, é inspirado em várias coisas, mas teve alguma diferença ali e as pessoas gostaram. É uma coisa que tem uma certa profundidade, tudo bem, aquela profundidade New Age, mas tem. Então, são conversas que a gente pode ter. Para que fazer um filme tão ruim? Né? Tudo isso que eu falei é para isso. Então, vamos falar agora do filme mesmo. No início a gente já vê que os homens são muito gananciosos e muito maus, porque eles acabaram com os recursos naturais do planeta e vivem em guerra. Até aí, 99,9% de todas as distopias que eu conheço dizem quase o mesmo, né? Mas o que representa o homem mau em feios, ou como eles chamam, os enferrujados, são os combustíveis fósseis. Ah, meu Deus! As primeiras cenas já são aquela fumaça de fábrica, tempestade, a mocinha descrevendo como a humanidade desperdiçou os recursos naturais. Meu Deus, mais um clichê desse eu vou embora, como dizem aqui. Nossa, que pariu, viu? Desde Blade Runner os caras vêm com esse papinho de combustíveis fósseis, não sei o quê. E como a gente sabe que o discurso hoje é esse, mas os que acompanham os programas como o do Arthur Machado, Geoeconomia, que tem aqui a cada 15 dias nas sextas-feiras no Estúdio Quinto Elemento, todo mundo sabe também, quem acompanha, porque por trás desse discurso tem muito interesse. E o Cine Quinto não é lugar pra gente aprofundar esse tipo de coisa. Então, se você quiser, vai lá, assiste os vídeos do Arthur, especialmente do dia 13 de setembro, o último, que ele explica muito a respeito dessas coisas. Bom, e aí no filme os cientistas então conseguiram encontrar uma forma de salvar o mundo inventando uma fonte de energia renovável, que é uma flor branca. Tá bom, né? O cara é ficção, você pode falar o que você quiser, mas... Oi? Por que não existe flor preta? Por que não é uma flor preta que salvou o mundo? Porque o racismo tá, assim, intrínseco. Aliás, tem o filme novo, Am I Racist, do Daily Wire, lá tá sendo muito bem comentado, até por quem não gosta deles. Tirando os militantes de sempre, né? Mas, enfim, por que a planta não é uma flor negra? Eu sei por quê. Porque depois a gente vai descobrir que isso tudo é uma enganação e a flor branca não faz nada. Ou seja, é tudo meio mal explicado nesse filme. Mesmo o livro deve ser meio mal explicado também, porque, inclusive, o autor do livro acompanhou as filmagens, ele falou, é por aí mesmo. Então, eu não vou passar pano pro livro, falar, depois no livro, eu nem vou querer ler esse livro, porque cada premissa bizarra. Mas apesar deles conseguirem, do ser humano conseguir resolver esse problema de energia no filme, a natureza humana não muda. Isso a gente concorda também, né? As diferenças continuaram a criar classes, clãs e países, o que afasta da noção de humanidade. Aí você já vê, né? É no detalhe. Eu concordo que a natureza humana, ela é caída mesmo, isso a gente concorda. Agora, ter países, ter classes, isso, cara, é uma coisa natural do ser humano e não é isso que vai fazer uma coisa ser ruim ou boa. Não é isso que nos afasta da noção da humanidade. Esse filme é quase um Imagine filmado, entendeu? Tipo, todo mundo num só país. É a ONU, né? É isso que você quer? A ONU? Estão tentando fazer isso aí, eu tô achando uma bosta. Não pode falar palavrão. E eu tô achando um totô. Olha aí. Todo o discurso da ONU, Mundo Sem Fronteira, Imagine, mais um clichê e tal. Bom, mas aí essa sociedade vem com uma solução, deixar todo mundo bonito. Mais uma premissa, né?
Tá bom, ficou todo mundo bonito, então ninguém mais vai ter. Né? Bom, o filme dá uma resposta a isso, dizendo que eles também, na hora que eles vão fazer a operação de beleza lá, o cara também tira uma parte do cérebro e o cara fica meio dodói. Aí tudo bem, então beleza, não é só uma questão da beleza que deixou todo mundo igual, mas é uma premissa pobre, né? Vamos dizer assim. Mas tudo bem, vamos passar aquele pano adolescente e tal. Até aí, vamos dizer que assim, dá pra ver um filme assim. Se o filme for bem feito, dá pra você assistir. Bom, até aqui a gente tem os maus são os que não se preocupam com o ambiente, os cientistas são os que conseguem resolver os problemas com a tecnocracia e a igualdade e a beleza acabam com os conflitos. Mais pra frente no filme a gente vai descobrir que que o diretor, o escritor, estão criticando os cientistas e os tecnocratas são os vilões, né? E é curioso que na ficção isso é óbvio, mas na realidade essas mesmas pessoas defendem o oposto, né? Você pode, por exemplo, ser defenestrado do discurso público e até processado, como aconteceu nos inquéritos de fake news, por ter discordado dessas coisas, né? Como aconteceu nos inquéritos das fake news, né? E aí, o que no fundo acaba com essas tensões no filme, e aqui o que eles gostariam que acabasse com essas tensões, é o controle social e mental da sociedade, que é mais ou menos o que estão tentando fazer. Tensão não é uma coisa ruim em si, você ter diferenças não é uma coisa ruim em si. O ruim é como você vive isso. Eu conheço gente muito rica que vive uma vida completamente vazia e infeliz, e gente muito rica que vive uma vida profunda e espiritual, e o vice-versa. Eu conheço gente muito pobre que vive uma vida profunda, feliz e inteira, e que também muito pobre que vive uma vida vazia e hedonista e sempre se preocupar. Então, assim, a diferença em si não é o problema. Querer igualar todo mundo é justamente fazer o que o filme está criticando. Só que na vida real, quando eles falam um mundo sem fronteiras, você está querendo igualar todo mundo, fazer a mesma coisa. Ou seja, é um negócio completamente descolado da realidade. Bom, quando a Tali conhece a Shay, sei lá, ela tem dificuldade de aceitar que foi enganada a vida toda. Isso é uma coisa que a gente vê também aqui. O cara é enganado a vida toda, ele vai comprando, dobrando a aposta, né? O dilema que ela enfrenta é comum a muitas obras, como O Admirável Mundo Novo ou Matrix, que o dilema é o seguinte: é melhor você ter uma vida mais confortável sendo um escravo ou viver com algum sofrimento, com alguma dificuldade, mas como uma pessoa livre. Aquelas festas todas que tem no filme trazem uma felicidade genuína, ou a pessoa vivendo na fumaça, tendo que trabalhar, que viver com pouco, não sendo tão perfeita, tem alguma coisa maior, mais relevante do que aqueles perfeitos, né, que eles não têm. Tá bom, Felipe, então qual é o problema dessa premissa aí do filme? A gente não acredita em tudo isso? A gente acredita em quase tudo isso, não seria um problema. O problema com essa leitura é que ela é ruim e muito mal feita. O David, por exemplo, que é esse revolucionário, é um moleque de 20 e poucos anos, bonito demais pra ser um feio. O cara não tem nada de feio, o cara é um galã. Passa aqui na rua, a mulherada vai desmaiar. Aliás, todos os feios, tem feio lá que é mais bonito do que, cara, sei lá, se você pegar a média de vários bairros, sei lá. Os caras... Mesmo na realização do filme, a vesguinha menos vesga da história da oftalmologia. Tipo, ela é chamada de vesga, você olha pra ela, ela tem... Até eu sou mais vesgo que ela, com esse óculos aqui que fica caindo. E todo mundo reclama aí, mas eu também reclamo, eu só não sei como consertar essa merda, se alguém puder me ajudar. Enfim, os efeitos do filme também parecem série adolescente, tipo iCarly, ou Agente Casey. A minha filha assistia o Casey, tem umas coisas meio de espião, moderninho, uns lasers assim. Meu, o filme parece isso, parece série da tarde, assim, sabe? Que passa na Disney. O negócio é muito mal feito. Os cenários parecem umas salas do BBB, sabe? Os cenários internos, parece aquelas salas que às vezes tem no BBB, meio modernosa, querendo ser moderno. Tem o fato da beleza e a saúde não transmitirem, elas sozinhas não trariam essa paz. Então essa premissa, como eu falei, é meio... não faz sentido. Mas tudo bem, como no filme tem essa explicação deles lesarem o cérebro, a gente acaba comprando. Mas aí, a solução proposta é um mundo da fumaça.
A solução é um mundo pueril, basicamente uma comunidade hippie, com os revolucionários pré-adolescentes, onde nós plantamos a nossa própria comida, mas o sabor é bem melhor, meio que é uma coisa, alimento orgânico. Todo mundo tem que trabalhar, até os mais velhos, nós não temos dinheiro, mas nós dividimos e trocamos. Cara, a gente sabe que na vida real, esse discurso vai dar merda. Desculpa a palavra de novo, vai dar totozinho, não vai dar certo. Por quê? Não porque não seja legal, até nós, eu como cristão, eu acho que a gente tem que mesmo dividir o que a gente tem, eu acho que a gente tem que atuar na caridade, né? Amar o próximo a ponto de você dar o que você tem, né? Dividir o que você tem, às vezes até dar o que você não tem sobrando, né? Você tem, mas você quer ajudar o outro. Não, isso não é um problema em si. Por isso, como todas as ideologias, elas partem de uma coisa que é real e boa, né? Mas, na prática, o que eles estão dizendo é assim, o mundo perfeito seria esse, a gente tem que forçar as pessoas a viverem nesse mundo. Como revolucionários que são, eles querem que o mundo inteiro siga isso. Só que, uma hora, vai ter uma parte do mundo que vai ser diferente disso. Então, na verdade, não é que eles são a favor da diferença. As pessoas têm que aceitar a diferença. Não, eles não querem aquela diferença, porque quando esse pessoalzinho hippie aí, Henri Thoreau, que eu acho também que tem boas ideias, até sobre a natureza e não sei o quê. Mas quando eles olham para você como um pária e fazem a mesma coisa que eles estão falando que os outros fazem, né? Sobre a pasteurização das pessoas, a coisa de querer todo mundo igual, é bem típico do pensamento woke. Quando ele diz que todos devem ser igual, ele quer igualar todos no pensamento. Não é que uma sociedade uniforme seja ruim para eles, mas as pessoas têm que ser todas uniformes no pensamento deles. O tribalismo é uma coisa natural. Por isso que essa coisa do nacionalismo, o nacionalismo é o novo bigodinho, é o novo nazismo, é o novo problema. Cara, o tribalismo é uma coisa natural no ser humano. A gente tem que aprender a conviver com as diferenças. A diferença tem que estar ali e a gente vai ter que conviver com isso. O maluco que começou a dizer, olha, independente da sua origem genética ou tribal, se você conseguir, independente da sua origem genética ou tribal, se você for capaz de lutar contra os males da natureza humana, que hoje é caída, né, todo mundo pode se elevar e orientar o seu coração para o bem. Então, independente de tudo isso, você pode ser um dos nossos. Quem disse isso a primeira vez, assim, de uma forma mais relevante, foi o nosso querido JC, que é odiado pela turninha woke, né? Então, o que eles pregam é da boca para fora. Jesus diz, ame os seus inimigos. É difícil, hein? Não é fácil, não. Não estou falando que é fácil. Aliás, é meio doido. Mas o que se prega, né, no cristianismo é justamente você aceitar o diferente. O que não quer dizer que você vai aceitar o mal ou alguma coisa errada que ele esteja fazendo. Você vai dizer que está errado, você vai punir se for alguma coisa séria, do tipo matar uma pessoa, não sei o quê. Então é isso. A natureza humana, ela é concupiscente. Ou seja, ela busca o prazer imediato, carnal. E nisso a gente concorda, eu e o autor do livro. Porque, no fundo, o que aquele pessoal ali quer é ficar bonito e o prazer imediato e tudo bem. Só que os wokes querem uma homogeneidade de outra espécie. Mas também tem uma dificuldade de aceitar a diferença real, né? Por exemplo, se a gente pensa diferente, já é fascista, não sei o que lá, todas aquelas palavras que a gente está acostumado a ouvir. A causa dos problemas do mundo tem muito menos a ver com as diferenças de classe ou de beleza, ainda que essas coisas possam representar alguma vantagem inicial mesmo, não estou negando isso. Mas tem mais a ver com o fato de que nós, indivíduos, escolhemos o mal. Nós, religiosos, chamamos isso de pecado, mas você pode chamar simplesmente de maldade. Nesse ponto, a gente concorda com o tema do filme, que aquela sociedade baseada em aparências é uma sociedade ruim. Mas a outra que eles propõem também é uma equalização da sociedade. Em termos materiais, não solucionariam nada sem que nos transformássemos interiormente. É o velho clichê da beleza interior contra a beleza exterior, e que o autor quer criticar, que é essa busca pela beleza a qualquer custo. É uma crítica, e é uma crítica válida. A sociedade Instagram é a maior prova disso. Os defeitos fazem a gente único, né? Eu sempre falo isso sobre a música, né? O que faz uma banda
única às vezes, né? Não é o que o cara faz, é o que o cara tenta fazer, copiar o outro, mas não consegue. E aí ele faz um negócio tão único que vira dele. Então essa busca pela perfeição, ela é inútil. E o filme até também tem uma crítica a isso, quando ele faz uma espécie de crítica ao transhumanismo. Uma crítica rasa, mas ele fala dos especiais, né? Entre os perfeitos tinham os caras que eram mais perfeitos ainda, que eles conseguiam uma força meio sobre-humana, conseguiam coisas que nem os perfeitos tinham. Então tem uma crítica a esse transhumanismo aí, pô, quem que vai controlar isso? Como é que a gente resolve esse problema das máquinas estarem meio máquina, meio humana? A gente fez verticais sobre isso recentemente, lá no Instagram do Quinto Elemento. Então é isso, são questões válidas, mas são abordadas de uma forma tão superficial, né? Porque também não entra nessa parte mais transcendental, né? Aliás, raramente alguma distopia faz isso, né? É uma coisa interessante. Bom, agora as coisas ridículas, né, do filme, realmente ridículas. Ela vai passando pelo caminho quando ela vai pra fumaça com um poeminha. Ela faz um poeminha, umas rimas horríveis, pueris. Muito ruim. Ela também usa aquele skate do De Volta para o Futuro, que o De Volta para o Futuro, há sei lá quantos anos, a gente tá 85, 95, 2005, 2015, quase 50 anos, é isso? Quase 50 anos, é isso? Não é possível. 40, 50 anos. Eu sou de humanas, vocês fazem a conta aí. O De Volta para o Futuro fez de um jeito muito mais legal, com muito menos recursos, né? O David, ou Davi lá, é um moleque, não tem a menor chance daquele cara ser um líder revolucionário. O pessoal não faz arma, não precisa de muito, aquele velho papo. Os bons não pensam na aparência, que também é um negócio meio assim, pô, a beleza não é tudo, mas também você avacalhar, né, com aquilo que Deus te deu, não te deu um corpinho legal, uma coisa... Eu mesmo incorro desse erro, porque eu tenho muita sorte que eu tive muita saúde na vida, assim, então eu poderia estar um pouquinho mais, né, bem de cor. A crítica pode ser feita inversamente, né, eu podia estar um pouco melhor. A crítica também é a vagabundagem, né, o cara não cuidar do que lhe foi dado, né, de graça, por Deus. Então essa coisa de bonito, ruim, feio, bom, sabe, esse tipo de dicotomia besta, né, acaba sendo assim todas essas distopias. Acreditar que o que é mais natural é melhor, então, também tem um lado, mas nem sempre, né? Como a gente gosta de falar sempre, o plutônio é uma coisa natural, nem tudo que é natural é bom, mas é bom você também, esse mundo todo industrializado, cheio de coisas nas comidas, a gente também não quer, né? Enfim, o David, ele fala que toda mudança social é vista como radical no começo, e tem a história do Henry Thoreau, eu falei Trudeau antes, mas é Thoreau, não sei, agora fica por aí. Toda essa história é aquele papinho de sempre que a gente já conhece, do meio ONU, meio ambientalista, meio Beatles, hippie. Tem aquele filme Na Natureza Selvagem, que é bem esse espírito. Eu acho que até o Henry Thoreau, se eu não me engano, é o ídolo também do cara lá, do Na Natureza Selvagem. Temos um vídeo sobre a natureza selvagem aqui no canal, não deixe de assistir. Então esse filme é mais uma comédia involuntária, porque o pior filme mesmo do ano é o Pobres Criaturas, pra mim. Então vamos colocar esse filme como o pior filme mais trash, mas não é porque como ele tem algumas coisas na mensagem que dá pra você aproveitar, mas assim, não perca seu tempo, assim, eu só fui assistir porque tava em primeiro, e às vezes a gente tem que comentar. Aliás, a grande questão desse vídeo aqui que eu queria colocar pra vocês é: por que tanta gente tá vendo essa porcaria se ninguém gosta? Não, entendeu? Outra coisa que me chama a atenção, todo libertário, porque esse é um tema meio libertário, assim, parece que eles não sabem fazer filme, cara. Me lembrou a Revolta de Atlas. Eu não sei se vocês viram a adaptação da Revolta de Atlas que fizeram pra TV, não sei se foi pro cinema ou pra TV, mas passou na TV. De uma vergonha alheia. A Revolta de Atlas é um livro muito bom da Ayn Rand, que começa com uma coisa muito interessante. Ela diagnostica o mundo de um jeito muito bom e dá uma resposta de
dá, mais ou menos como esse filme. A resposta que ela dá àqueles problemas é uma resposta horrível e, inclusive, em termos artísticos, porque fica parecendo uma novela do SBT mesmo. A novela do SBT que não fique chateada com isso, porque eu acho que eu tô até sendo cruel com a novela do SBT. Porque o negócio é muito ruim, é uma coisinha de amor lá, ai, é bom ser egoísta, não precisa pensar nos outros, isso vai ser muito bom. Vai ser muito bom pro próximo você pensar só em você. Tá certo, é muito inteligente esse tipo de pensamento, mas tudo bem. O roteiro, tanto da Revolta de Atlas quanto desse, parece escrito por inteligência artificial, e fica aquela crítica social foda, né? Não sei o quê. Então, é isso, faz o que você quiser. Se você quiser ver, tá contigo, mas eu não... nota 1. Só porque é divertido de tão ruim. E pra finalizar, eu vou falar dos feios que fizeram sucesso. Woody Allen, Fred Astaire, quantos feios não fizeram sucesso? A beleza não é tudo, meus amigos. E no filme também tem outro detalhezinho, assim, que eu achei muito engraçado, até dei risada, que tem uma coisa que me lembrou a picadinha, que a gente fala tanto da picadinha. Fala tanto não, até que a gente fala pouco, mas que quando o pessoal lá, os bonzinhos, né, estão falando assim, não, vamos colocar isso aqui para dar esse... Seria uma picadinha, não é bem isso, mas é uma coisa química lá para você tomar ou injetar para salvar essa menina. Ela não tem consciência, mas a gente precisa salvá-la. Aí, a heroína das heroínas do filme, que é a mãe do David, ela fala o seguinte, não é certo você injetar alguma coisa numa pessoa se ela não consente. Não é legal que nos filmes, na ficção, eles sabem o que é certo e o que é errado, no fundo. Mas na hora de passar isso para a vida real, o pessoal esquece, né? E então é isso. Distopias não funcionam em 2024 porque a realidade é muito pior. No mundo em que os filmes querem empurrar Rachel Zegler como mais bonita do que Gal Gadot, né? É melhor assistir a Branca de Neve original, que vai ter muito mais profundidade. Então, fiquem com os clássicos, mas se puderem, né, você que é criador, você que é roteirista, façam bons roteiros, que a gente vai falar bem deles aqui. Não tem problema nenhum com isso. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Hoje o programa foi um pouco confuso, porque o filme é confuso, e aquela coisa que em inglês eles falam it's not even wrong. Tipo, é difícil porque nem errado tá direito. Como é que você vai falar sobre a coisa que não tem nem como, você não consegue pegar pra falar sobre aquilo. É mais ou menos isso que aconteceu. Eu espero que vocês tenham gostado mesmo assim. Eu me diverti fazendo, porque um filme ruim é sempre divertido você falar sobre ele. E eu vejo vocês nos próximos Cine Quinto. Muito obrigado e até a próxima.